O Museu Frei Manuel do Cenáculo é o único museu nacional a sul do Tejo, exatamente pela espetacularidade das suas coleções. Podemos contar a história do mundo ocidental através deste museu, ou seja, desde a pré-história até ao século XXI. E isso é realmente extraordinário neste espaço, que era um antigo paço episcopal, podermos contar essa história. O Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo tem uma história com vários nascimentos, podemos dizer assim. Um nascimento é o nascimento em papel, em 1914, no tempo da Primeira República, mas não começa logo aqui, neste espaço, e podemos remontar a 1802, quando Frei Manuel do Cenáculo, arcebispo então de Évora, traz a sua coleção, que era uma coleção que vinha de Beja, onde ele tinha instituído um outro museu, em 1791, o Museu Cesinano de Passense, e então traz aqui para Évora grande parte da sua coleção, funda a Biblioteca Pública de Évora e ao lado gabinetes, não é? Portanto, que são os gabinetes que vão dar origem ao Museu de Évora, que é hoje designado como Museu Nacional de Frei Manuel do Cenáculo. Na cave temos uma parte muitíssimo significativa das coleções de pré-história, com o espólio, por exemplo, da Anta Grande do Zambujeiro, que é magnífico. Temos uma peça que veio exatamente das coleções do Frei Manuel do Cenáculo, que é a Ménade, que dá origem e inspira uma vocação do escultor tão conhecido e tão querido aqui de Évora e da zona, que é o João Cotileiro, e muitas outras peças extremamente importantes e muito interessantes da coleção romana, e uma coleção que tem a ver com obras da época medieval, em que também podemos destacar, por exemplo, o túmulo de Fernão Gonçalves Cogominho. Na sala do Renascimento temos um conjunto de peças absolutamente magnífico do escultor Nicolau Chantereine e outras também, outras peças igualmente muito interessantes. Temos uma série de lápides que foram cunhadas pelo humanista André de Rezende, que dão um reforço à história da cidade de Évora, um bocadinho fantasiosas, é o nosso fake, aqui o nosso fake romano, mas naquela altura realmente o que era muito interessante e era importante era fazer jus e celebrar o que tinha sido a época, o lado clássico, não é? A arte clássica greco-romana, e portanto fazia-se à maneira dos gregos, não é? Fazia-se à maneira dos romanos. No primeiro andar temos uma obra de valor mundial, que é o retábulo da Sé de Évora, um conjunto de 13 painéis que são absolutamente extraordinários, de pintura flamenga, e portanto este é um museu que consegue também contar a história da pintura desde o século XV até ao século XIX, e, enfim, temos século XX também nas nossas coleções e agora, e cada vez mais, também o século XXI, fazendo jus aos nossos tempos, porque o museu é vivo, com a participação de todos e com a cultura viva que importa neste caso, e trazer os artistas contemporâneos para o museu.
O museu tem três eixos de trabalho em relação às exposições: um eixo regional, um eixo nacional e um eixo internacional. E pretende sempre trabalhar com artistas contemporâneos que tenham uma solidez de trabalho. Para nós, a arte dos nossos tempos é tão importante quanto a arte do passado. E, portanto, para nós é absolutamente fundamental, digo mesmo, vital, trabalhar com os artistas contemporâneos. Nós aqui damos uma leitura do mundo, mas damos uma leitura também da cidade, uma vez que, evidentemente, temos tantas peças. É, de facto, um momento muito importante quando se visita este museu, guardar aquilo que é a memória de Évora.